Nessa quarta parte do nosso tutorial, eu vou apresentar algumas áreas de aplicação dentro da área de Machine Learning, onde que principalmente as redes neurais têm uma vantagem em comparação a outras técnicas tradicionais de Machine Learning. Mas, antes de entrar nesse detalhe, eu vou explicar algumas ideias que são prévias e ficam às vezes meio no ar, mas são requisito para entender melhor como que funcionam as redes neurais em si. Uma vez já entendida essa parte, vamos passar para a parte das áreas uma por uma e mais ou menos algumas aplicações simples de como poderiam ser usadas essas redes neurais dentro dessas áreas. Bom, agora imaginemos que essa caixa que está aqui é uma rede neural ou um algoritmo de machine learning, em geral também poderia ser, e fazer uma comparação entre os dois mundos, que seria um mundo determinístico e um mundo probabilístico. Aqui, se temos uma entrada de dados, qualquer tipo de informação, podem ser imagens, podem ser sinais, podem ser textos, que obviamente são convertidos tudo isso a números, ok? Porque a rede neural só entende número, mas existem pré-processamentos que já explicamos na parte de Data Science, e esses dados entram dentro da caixa de Machine Learning, e em teoria ele diria, por exemplo, é um cachorro, é um gato, ou é um tweet positivo, negativo, um tipo de classificação simples, e a saída seria sim e não. É um exemplo básico, mas uma pessoa poderia dizer, é um cachorro? Sim, e diria sim com um 100% de probabilidade de ter certeza. Mas no mundo real, na verdade, não é determinístico, é completamente probabilístico. E a resposta seria mais assim, com muita certeza, eu posso dizer que um 99% e 1% diria não é um cachorro. Por dar um exemplo. O que acontece? Que um humano, como já está bem treinado em reconhecer animais, em reconhecer determinadas formas geométricas, então diria que é um 99,9999% de probabilidade de que é um cachorro. Mas o que acontece? Se eu mostro uma imagem, digamos, que é inusual, ou em vez em aplicações de áudio, eu posso colocar talvez um barulho de um cachorro fazendo é, uau, por exemplo, está fazendo um barulho, e talvez tenha um áudio de moto ou de algum outro objeto, a probabilidade pode diminuir e vocês diriam, eu acho que um cachorro, esse acho seria representado por um 60%, digamos, e o 40% seria não. Então, essa probabilidade que nós, os humanos, usamos dizendo eu acho que isso, não tenho certeza, essas palavras que são subjetivas, dentro de uma inteligência artificial funciona mais ou menos assim. Só que ele entrega probabilidades em formato de números, que dá para dizer, tanta probabilidade de ser determinada coisa. 80% cachorro, 90% cachorro. Para um humano, essas probabilidades podem não ser tão intuitivas quando temos, digamos, muitas mais classes. Colocando, por exemplo, que são umas 1000 classes, digamos, não, sei, não, sino, digamos, aqui seria cachorro, seria gato, ou diferentes animais, objetos. O que acontece? Que a soma das probabilidades sempre tem que ser 100%. Então, vai acontecer que em uma delas, nós podemos ter uma coisa assim como um 10% de probabilidade de ser cachorro, e nas outras ter uma probabilidade de 1%, 0,5%, e são probabilidades muito baixas. Mas esse 10% não é representativo para nós dizer, nossa, é um 10% de ser cachorro, mas os outros são quase zero. Então eu posso dizer que é realmente um cachorro porque ele é 10 vezes maior do que as outras, pelo menos. Então fica meio que não é muito intuitivo, mas acontece que assim como funcionam as redes neurais, elas entregam um resultado probabilístico com uma probabilidade muito alta, dependendo do número de classes que a gente tenha para trabalhar. E no final acaba sendo que, em função dessa probabilidade, nós podemos dizer, a primeira chance é ser cachorro, mas eu não tenho certeza, também poderia ser gato, com 1%, mas também poderia ser, não sei, uma vaca. E a soma deles três dá somente 11,5%, 11,5%.
e ainda assim poderia ser muito maior do que todas as outras probabilidades que ficam ali. Agora, como chegamos a esse ponto de probabilidades que são esparsas, né, que seria o termo técnico, que seriam as saídas das redes neurais são extremadamente independentes, tá? É porque elas são treinadas de uma forma que utilizam uns dados que permitem fazer essa separação. Digamos, se eu estou fazendo um algoritmo que só detecta um cachorro dentro da imagem e não detecta mais nada, eu diria que somente tem essa classe, mas poderiam ter dois cachorros, um mais no fundo, digamos, ou poderia ter outro animal. Então, seriam muitas mais respostas. Aí que entra um conceito de que tarefa vai ser resolvida, né? Que eu expliquei previamente. Mas o importante seria pensar, esse tipo de informação que está entrando aqui tem que ser representativo para realmente entender isso bem e que possa ser estruturada desta forma. Bem estruturada, bem diferenciada as respostas entre uma e outra saída. Não pode acontecer uma coisa assim como, digamos, eu tenho que 10% de ser cachorro, 10% de ser gato, 10% de ser vaca, e aqui já seriam todos zeros, bem perto de zero, porque a suma tem que dar 100, né? Sempre. A suma tem que dar 100%. Mas esses três são praticamente iguais, ou poderia mudar talvez por uma ou duas casas decimais, mas são praticamente iguais. Então, para evitar esse tipo de problema, geralmente entramos nos detalhes do que é um dado que está sendo usado para treinar. Aí que vem um conceito que está nesse lado do quadro, que diríamos, do nosso ponto de vista, como cientistas de dados, pessoas de machine learning, nós os profissionais dessa área, podemos pensar o seguinte: temos pontos, que cada ponto representa um dado de qualquer coisa, sensor, imagem, sinal. E aqui, por exemplo, poderíamos dizer, aqui temos só 5 dados, mas esses dados que estão aqui têm muita mais informação do que esses dados que estão aqui. Mas aqui tem mais dados. Então, dá para perceber que não é intuitivo o jeito de pensar de quanto mais dados temos, mais informação podemos pegar daqueles dados. Porque não é somente que o dado é importante, é o jeito de como esse dado está construído, como foi coletado, da onde que vem esse dado. É muito importante saber, porque aqui poderíamos ter, digamos, 1000 dados, aqui só temos 5 ou 10, e esse dado vai ser muito mais representativo para gerar realmente uma equação matemática a partir dos dados. E novamente mencionamos aqui que existe aquele conceito de viés de conhecimento e variância. Esse daqui poderia ser que tem muita variância, mesmo tendo poucos dados, e esse aqui poderia ter um problema de viés de conhecimento por ter muita acumulação de dados num ponto e realmente não está bem distribuído, como o caso que está aqui em preto. Agora, a última ideia-chave desses três, digamos, pilares e estruturas, que agora que temos essa caixa preta com pesos, que são os parâmetros dentro, muitas conexões que tem internamente, e temos o conhecimento do que é a entrada, do que é a saída, realmente agora podemos entrar um pouco mais em detalhe o que são os parâmetros e os hiperparâmetros dentro de um modelo de redes neurais. Uma pergunta interessante seria, ok, entendi agora, as saídas são probabilidades, tudo é probabilístico no mundo, as entradas têm que ser dados bem estruturados e têm que estar bem distribuídos, ok. Mas o que está aprendendo realmente essa rede neural? O que realmente tem aprendido? Reconhece realmente uma orelha de um cachorro? Reconhece os olhos? O que reconhece exatamente? A resposta é, não sabemos. Essa resposta realmente, porque o que acontece? Por exemplo, num caso de uma imagem, tem esse quadro, um kernel, que seria um nome técnico, mas seria como uma janela que vai analisando regiões da imagem e vai se deslocando. Ela passa pelos parâmetros da rede neural, como expliquei no tutorial, no vídeo anterior, que seria, por exemplo, um 0,4, e aqui tem outros valores, digamos, 0,1, 0,17, qualquer número. E acontece que a saída disso vai dar um cachorro ou é gato. Pronto.
Em que parte ficou a estrutura de ser olho ou uma orelha? Está codificado dentro desses números, dentro dessas funções matemáticas, né, que eu expliquei. E realmente existem muitos estudos, muitas pesquisas tentando entender o que a rede neural está aprendendo, mas ainda não se sabe com certeza o que está aprendendo. É muito técnico explicar o que entendemos, mas tenho algumas ideias do que poderia ser entendido, o que poderia estar aprendendo realmente. E eu vou explicar um pouco mais na frente como que mais ou menos se entende isso. E podemos colocar também um caso sobre um áudio, né? Que poderíamos ter o mesmo cachorro latindo aqui. Então aqui seria uma janela, só que a janela se deslocaria no áudio, né? No espaço. E coloquei só para ter uma ideia, coloquei, digamos, os mesmos números, 0,17, né? E poderiam ser, depois do treinamento, claro, poderia ter a sorte que tanto aqui nessa rede neural como nessa daqui possam ter os mesmos números no final, tanto para análise de imagens como para áudio, poderia ser o caso, e a saída também poderia ser a mesma, poderia ser cachorro e cachorro. Qual que é a diferença? Que nós não sabemos realmente por que essa combinação aqui dá cachorro ou por que essa sendo igual ou muito parecida dá a mesma resposta, só que para áudio, sabendo que são duas informações muito diferentes. Então, isso pode acontecer, mas por que acontece isso? Isso que ainda não se entende completamente. Agora, esses seriam os parâmetros que nós, como humanos, não temos a capacidade de mexer diretamente. Nós podemos treinar algoritmos usando os hiperparâmetros e a partir desses hiperparâmetros, usando todos os dados que temos na base de dados, treinamos esse algoritmo que configura no final esse conjunto de parâmetros que eu mencionei. Esses hiperparâmetros estariam aqui, por exemplo. Aqui menciono, esses são os parâmetros da rede neural e os hiperparâmetros são, digamos, valores, ok? Que dizem como que essa rede neural vai ser treinada no final. Um exemplo, temos essa, por exemplo, aqui temos um exemplo de equação de atualização dos pesos. Se atualizam dessa forma, digamos, o peso atual mais o erro de treinamento mais uma taxa de aprendizado. Esse daqui seria o hiperparâmetro que diria que tão rápido queremos que a rede aprenda. Se tivéssemos uma curva de otimização dessa forma, diríamos que poderia ir assim, com um learning rate, ou taxa de aprendizado muito baixo, ou se tivéssemos um learning rate muito alto, poderia ir assim. O que aconteceria se, por exemplo, agora esse learning rate fosse muito alto? O que aconteceria seria uma coisa assim, ele está descendo, mas ele pula para lá, daí volta, daí sube, porque é muito alto e não consegue dar passos pequenos. Então, essa seria uma configuração que as pessoas, os profissionais, podem colocar para que o treinamento seja, digamos, um pouco mais controlado. E depende muito da aplicação, depende muito do conhecimento da rede neural, do que valor tem que ser setado aqui. Outra coisa que tem é, por exemplo, o Data Augmentation, o uso de imagens artificiais que poderiam ser usadas para treinar a mesma rede neural. Digamos, no mundo não existem tantas imagens e temos, digamos, 10.000 imagens de cachorros e gatos. O que acontece? Poderíamos criar artificialmente subimagens que seriam rotações e translações da mesma imagem. Poderíamos ter imagens que seriam assim e a original só seria vermelha. Só que as outras variações seriam imagens artificiais que são controladas com hiperparâmetros. Quanto de rotação podemos aceitar, quanto de translação na imagem, e assim geramos suficientes imagens para tentar fazer que a rede neural seja robusta o suficiente na hora de trabalhar com casos reais. Agora, um ponto interessante sobre o Data Augmentation, ou aumento de dados, é que poderíamos ter, no caso de imagens, que é um caso que mais conheço, digamos, essa é uma imagem que temos aqui. Poderíamos trasladar, ou poderíamos rotacionar essas imagens controladamente, mas também podemos fazer outro tipo de controle de informação. Digamos, podemos adicionar ruído, podemos adicionar borramento, tipo blurring, que acontece quando tiramos foto.
e essa foto, digamos, ficou meio com um certo borramento pelo movimento, podemos gerar isso artificialmente. Podemos gerar também inversão de cores, podemos fazer muitas coisas. Inclusive, uns trabalhos interessantes falam sobre uma técnica de modificar o estilo da imagem. Digamos, temos uma imagem de um cachorro original e essa imagem é transformada a um estilo artístico de algum pintor, digamos, Picasso, ou pegamos essa mesma imagem e tentamos colocar uma imagem de fundo que está no mar, ou alguma coisa que meio que não faça sentido do ponto de vista para um humano, o que faria um cachorro no mar. E essas coisas criam imagens artificiais sintéticas, que para uma rede neural é muito interessante porque ela consegue generalizar muito bem, aprendendo realmente o que é o objeto que está aí a ser entendido e tentando isolar ou excluir o fundo. Aqui que tem uma coisa interessante. Existem alguns trabalhos que mostram a eficiência de geração de imagens sintéticas, tipo rendering, ou digamos a partir de um 3D, tirar diferentes imagens com uma câmera artificial RGBD. Então, essas imagens sintéticas mostram em alguns estudos que realmente melhora a performance, mas a performance não melhora muito, acima de um 5%. Por que não melhora muito? Porque em alguns desses trabalhos mencionam que as imagens sintéticas têm um viés de conhecimento. Como assim? Ou seja, nós no mundo real temos imagens que são imperfeitas, que têm defeitos, têm bordas, têm coisas que no render são muito perfeitos. Então acontece que se nós temos uma base de dados de 1000 imagens reais e temos 1 milhão de imagens sintéticas, o que acontece é que estamos aprendendo as características deste mundo sintético, porque tem mais informação disso, tem muita mais variação, então a rede neural entende que as imagens perfeitas deveriam ser o certo e as imagens reais deveriam ser as anomalias, tipo coisas que são muito difíceis, que é melhor às vezes excluir. Então, acontece que depois de tentar treinar com esse conjunto grande de imagens sintéticas, pode acontecer que a rede comece a ver que, como essas imagens são tão representativas, quando se apliquem no mundo real, comece a errar muito. Ou seja, seria assim: treinamos num conjunto grande de imagens sintéticas, funcionou bem para o nosso teste, a base de treinamento, a base de teste funcionou bem, só que quando levamos isso ao mundo real, erra. E o porquê é que talvez aprendeu que as imagens têm que ser muito perfeitas, e se não forem perfeitas, começa a ter muito erro. Esse seria um viés de conhecimento, além de ter muita variância nos dados. Agora, assim como eu mencionei que nesse caso com imagens sintéticas não funciona certo, ou não funciona como a gente está esperando realmente que aconteça, digamos, melhorar um 30, 50% de performance, e no máximo chega a um 5%, porque às vezes cai para negativo, ou seja, em vez de melhorar, piora muito, 30 ou 50% negativo, também existem alguns casos de sucesso. Por exemplo, uma aplicação que estava trabalhando agora há pouco mostra, por exemplo, que usando só um conjunto muito pequeno de imagens reais, digamos 1000 imagens, e 200.000 imagens sintéticas para a detecção de peças de segurança, roupa de segurança, que poderia, por exemplo, o capacete, o colete, para uma aplicação industrial, mostra que realmente a taxa de trabalhar só com reais, imagens reais, né, treinar com imagens reais e testar com imagens reais, funciona bem, digamos, um 80%. Só que quando testamos agora em imagens sintéticas, foi treinado com imagens reais, mas aplicado com imagens sintéticas, o teste, o performance diminui, digamos, um 5%. Então, poderia ser ruim? Sim, poderia ser ruim. Mas o que acontece? Agora, se nós temos essa base de treino e adicionamos as imagens sintéticas, o accuracy que estava em 80 para reais sube para 85 e o sintético começa a sumir, mas sube para 80 ou 82. Então, a mistura dos dois ajudou. Mas quando vocês dão uma olhada realmente os trabalhos que fazem isso, por que acontece também não se sabe. Só foi um caso de sucesso. Tem alguns casos assim, bem isolados onde funciona bem, com uma melhora de uns 5%, 10%, como esse caso que estou mencionando, que somente se pegamos reais, funciona, porque testamos com reais, e se pegamos reais e pegamos sintéticos juntos,
melhora, mas a melhora não é muito, ou se temos treinamento real, treinamento sintético e testamos com sintético e testamos com reais, como se fosse uma base misturada dos dois, realmente melhora. E quando se aplica no mundo real, o performance se percebe que realmente é um pouco melhor. Mas, novamente, não se entende bem por que está acontecendo isso, e isso tem muito que ver com os parâmetros que eu mencionei, que não se entende completamente por que realmente a rede neural aprende dessa forma ou não, e em relação aos hiperparâmetros a ser escolhidos. Agora, assim como eu mencionei o caso para visão computacional e pode ser feita diferentes data augmentation aqui para ou geração de imagem sintética para melhorar a performance, podem ser usadas também para Natural Language Processing, que é o processamento de voz, ou de geração de texto, chatbots, poderia ser usado para robótica, poderia ser usado para processamento de sinais. Todas as áreas de Machine Learning podem usar Data Augmentation, só que as formas de como elas são geradas mudam, dependendo da aplicação, dependendo de quanta transformação você aceita dentro do augmento de dados. E para cada aplicação pode ter inclusive um certo conhecimento profissional de uma pessoa que trabalha talvez nessa área, que poderia dizer, seria bom se nós incluímos um conhecimento X ou Y para gerar esse tipo de argumentos de dados. Mas na prática também isso não faz uma mudança maior de 1 ou 2%. No final, o Data Augmentation, quanto mais variação de dados se tiver, seria melhor. E quanto mais dados gerar, seria melhor. Mas, como mencionei também, não pode ser muito dado infinito e tem que ser dado que realmente contribua com uma base de dados bem estruturada e que tenha uma certa variação que seja controlável. Aí que está mais o trabalho da parte de inteligência artificial com a parte de ciência de dados. Agora, mais um exemplo que também seria interessante é que temos, por exemplo, uma base de dados que é pequena, uma base de dados industrial, digamos 10.000 dados de sensores, e nós queremos gerar artificialmente muita informação. O que acontece se geramos uma base de dados muito maior, digamos 100.000 imagens, e só temos essas 10.000? Proporcionalmente, o que vai acontecer é que, como esses aqui representam um 90% de imagens sintéticas, em casos de sensores, pode acontecer que a rede neural aprenda muito bem isso daqui, porque é o comportamento que tem mais representatividade dentro do conjunto de dados, e quando a gente quer analisar o conjunto certo, né, digamos treinamento e teste de novo, fazendo uma mesclagem entre o treinamento e o teste, poderíamos realmente dizer que a base de teste que seria usada, que são os dados reais, são um conjunto tão pequeno que poderiam ser uma anomalia. Se comporta como anomalia, porque tão representativa foi essa outra base de dados sintética que, no final, quando foi testado aqui, eles viram como um caso diferente, uma anomalia em sensores. Outro ponto importante que, por exemplo, se nós temos um cliente X e passa para nós uma base de dados de 50 anos de informação, mas muitos desses dados são repetitivos ou são basicamente a mesma estrutura, e nossa função é tentar encontrar anomalias. Agora realmente queremos encontrar as anomalias dentro desses dados. Pode funcionar, sim, tem casos onde podem ser úteis, porque a gente está querendo encontrar anomalias e temos muito dado que são iguais. Mas qual que seria o problema aqui? Se os dados são muito iguais e realmente são repetitivos entre eles podem virar um dado inútil também, porque podem ser que realmente são essas estruturas de dados, mas como dado único, digamos, ou seja, cada vez que se repete a mesma informação ou muito parecida, realmente é isso assim. E as anomalias também são do mesmo tamanho. O que aconteceria? Que os dois seriam igual de representativos, mas o treinamento para pegar toda essa informação seria muito mais demorado por não ter feito um correto análise de dados. Então, poderíamos dizer que se dados úteis, aí teríamos a mesma proporção. E poderíamos dizer que, então daria para fazer um treinamento certo e funcionaria. Então, como podem ver, existe um certo trade-off entre quantos dados podemos ter, quantos dados podemos processar e quanto é o tempo de desenvolvimento daquela solução. Essas três características, do ponto de vista um pouco mais empresarial, são muito mais importantes na hora de a gente saber que tipos de dados são importantes para nós no momento do desenvolvimento. Agora, uma vez entendido tudo isso que eu falei, que aplicam para todas as áreas de inteligência artificial e muito mais ainda para a parte de Deep Learning e redes neurais,
vou começar a explicar agora algumas das áreas que eu acho que nesta empresa são mais úteis ou são mais relevantes, mas não estão limitadas só a essas. Existem outras a mais e a divisão entre elas também é um pouco difuso, porque é uma área nova, que não tem mais de 15 anos existindo, e no mercado deve ter somente uns 3, 5 anos, não é muito tempo. Então, ainda não estão bem divididas e dá para ver uma certa fusão entre as áreas. E isso é interessante porque isso permite a alguns profissionais da área de inteligência artificial conhecer várias áreas, um pouco de várias áreas, mas se focar, como no meu caso, que é robótica e visão, dá para focar mais nessas duas, ou dá para focar, por exemplo, em visão computacional e Natural Language Processing, ou robótica e Natural Language Processing, e assim diferentes áreas para continuar melhorando e sempre puxar o estado da arte. Bom, essa foi a nossa quarta parte do tutorial, onde eu expliquei as entradas e saídas do modelo, assim como também a diferença entre dados e informação, e falei e descrevi um pouco mais o que são os parâmetros e hiperparâmetros na hora de fazer treinamentos ou na hora de separar essas informações corretamente na hora de treinar esses algoritmos. Para o nosso próximo vídeo, eu vou explicar um pouco mais em detalhe as áreas de aplicação e como é que essas áreas interatuam dentro da indústria um pouco, assim como também vou dar alguns exemplos mais aplicados já realmente em situações de empresas para um futuro vídeo. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo.